Sem mais delongas, pessoal, o que não falta são temas aqui para deixarmos vocês bem informados, mais adiante entretidos. Até proponho abrirmos o Morning Show de hoje com atualizações mais do que importantes sobre a morte trágica, ainda reverberando e muito. Foi um baque sem precedentes na história recente da segurança pública, não só de São Paulo, mas do Brasil. Claro, eu me refiro à morte do ex-diretor-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, que estava à frente da Secretaria de Administração de Praia Grande, no litoral paulista, e pode ter uma reviravolta daquelas, né, David? Afinal, qual é a principal linha de investigação da polícia nesse momento? Olha, Marinho, a gente até tinha comentado sobre isso aqui no Morning Show, né? O Mano trouxe muito bem também, que a gente estava conversando desde quando esse episódio ocorreu, porque as fontes revelam que era pouco provável que o PCC teria agido enquanto ele era ex-diretor, né, quando ele atuava como diretor da Polícia Civil aqui de São Paulo, que muito provavelmente seria algo de agora, recente. E a fonte que eu ouvi, que eu conversei, ligada à investigação, ela disse que o Rui, ele tinha evidências sobre contratos de licitação, não só de um contrato, mas um específico que realmente é a principal linha de investigação, sobre a contratação de Wi-Fi e também câmeras de monitoramento para Praia Grande, valor de 24 milhões esse contrato, que foi celebrado por meio de pregão, que avança, né, de forma rápida e não facilita também a concorrência. E dessa maneira, ele teria um dossiê já completo, preparado para que ele fosse entregue ao Tribunal de Contas do Estado. Então houve essa intervenção para que esse dossiê não fosse entregue. Pelo menos essa é a principal linha de investigação. Lembrando que 5 pessoas estão presas, uma foi morta no confronto com a polícia no Paraná e outras ainda continuam foragidas envolvendo esse caso. Caso essa linha de investigação seja comprovada pela realidade, né, Jess? Isso aqui vai muito, mas muito além de um mero homicídio, é assim quase uma autópsia da impunidade brasileira que você disseca aqui programa após programa tão bem para revelar, porque se partir uma decisão de cometer esse homicídio de dentro do poder público, aí aquela última linha até chegarmos de vez na barbárie foi cruzada, né? Não, foi. É muito triste. Se essa tese se confirma, o que a gente precisa mais uma vez ver é que o Rui morreu mais do que fazendo o seu trabalho, fazendo aquilo que todos os servidores públicos, todos os agentes da lei deveriam. E que no Brasil, André, a realidade é que o servidor, é que o delegado, é que o promotor, é que o juiz, que ele vai contra a impunidade, que ele vai pela justiça, que ele cumpre o seu trabalho, e muitas vezes ou ele é silenciado ou ele é, como nesses casos terríveis, casos outros que a gente já viu acontecer, tentativas de assassinato a nomes como Lincoln Gaquia, ao ex-juiz, agora senador Sérgio Moro e tantos outros agentes da lei que fazem um bom trabalho, que são tentativas de assassinato ou, neste caso, um assassinato per si. Esta é a corrupção que mata, porque às vezes para não se perder um contrato, às vezes para não ter uma denúncia do Tribunal de Contas da União ou do Estado, o que se acontece é isso. Se isso se confirma, que ele tinha um dossiê, que ele estava atrás disso, que ele estava desmontando este esquema, mais uma vez, ele fica mais honrado do que ele já é muito honrado por todo o trabalho que ele fez. É muito triste uma notícia dessa. E caso isso seja comprovado, né, Jota, não é apenas um policial que morre, mas o que restou de confiança na capacidade do Estado legal enfrentar o Estado paralelo, que quase sempre acaba vencendo. Mas se realmente se comprovar essa linha de investigação, aí é melhor fechar para balanço esse país, sinceramente. Bom dia, André. Tu tens toda a razão e, acima de tudo, o recado que fica principalmente para a população no momento em que a população trata o combate à criminalidade, o combate ao crime organizado como uma prioridade do país, a nossa necessidade não somente de honrar o legado do Rui, mas também do nosso compromisso em tratar a segurança pública como uma prioridade, blindando esses profissionais da segurança pública que dedicam a vida e a sua atuação profissional a servir a população, né, da forma correta. Sejamos sinceros aqui, né, mano? Não há execução de alto perfil que não haja, no mínimo, uma anuência do PCC ou um envolvimento do PCC em algum grau. Mas um contrato de 24 milhões, totalmente sob suspeita, todo recheado de possíveis maracutás, também não tem aval de político. Então, quando há essa combinação tóxica, acaba lidando com o homicídio acaba eliminando um sujeito dessa envergadura. É inacreditável.
Pois é, Marinho. Quando a gente fala que o Brasil está com o risco de se tornar de vez um narco-estado, é por circunstâncias como essa. Quando a gente está falando de uma licitação, de uma contratação pública que pode ter acabado na morte de um agente da lei, a gente está falando justamente do poder do crime organizado, violento, de se infiltrar não apenas na economia formal, como vimos de forma muito contundente, dissecada pela Operação Carbono Oculto, mas também se infiltrando nos mecanismos do Estado brasileiro. E isso é gravíssimo, porque se a gente está vendo esse avanço do crime sobre o Estado, quer dizer a possibilidade do crime organizado neutralizar qualquer alternativa de combate da sociedade. Então, isso é muito grave. A gente precisa levar a sério esse debate. Essa divisão é muito mais importante do que qualquer debate sobre esquerda ou direita no Brasil. A gente precisa ter isso em mente. O que está em jogo é manter o Estado brasileiro sob o jugo da democracia, da representação da sociedade, ou entregar de vez para o crime organizado. É isso aí, né, David? Fechando aqui, pelo menos, essa primeira matéria que a gente está abrindo no Morning Show de hoje, se essa investigação de fato comprovar que o mandante veio de dentro da Prefeitura de Praia Grande, aí, sinceramente, é o atestado de que o Brasil perdeu completamente o controle de quem manda e de quem mata, e a gente fica vendo esse circo de horrores aqui dia após dia, né? Sem dúvida, Marinho. E uma coisa que a gente também tem que refletir sobre essas contratações por meio de pregão, porque a gente já viu outra investigação, inclusive acontecendo no litoral paulista, na cidade de Guarujá, quanto à contratação de veículos para que os vereadores utilizam, né? Eles utilizam esses veículos oficiais que são alugados, e foi por meio de pregão. E por lá também está tendo uma investigação no Tribunal de Contas relacionada a isso, porque há suspeita, pelo menos indícios, de que uma mesma empresa participou do pregão por meio de CNPJs diferentes. Então, as investigações, elas precisam avançar para saber o nível de infiltração dessas pessoas que são criminosas e acabam tendo benefícios por meio desse sistema de pregão, porque realmente não tem a licitação ali do modo tradicional, e dessa maneira a gente fica em dúvida se realmente a contratação foi de forma legítima ou se trata de uma verdadeira maracutaia, de uma corrupção que está acontecendo nas mais diferentes prefeituras, não só do litoral paulista, mas espalhadas também pelo país. Meus amigos, vamos lembrar aqui que o Dr. Rui Ferraz sobreviveu a 2 guerras contra o PCC, primeiro como delegado na Força Tarefa em 2006, a gente lembra, enfim, quem acompanha essa saga insana de empoderamento do PCC, lembra que isso foi um momento chave, e também depois como delegado-geral da Polícia Civil, e agora, enfim, desde que veio a óbito, né? Então, quando facção começa a controlar a favela e também o pregão eletrônico, é porque ela deixa de ser de uma vez por todas poder paralelo e se torna o poder central. E, claro, nós acabamos financiando isso e ficamos reféns disso. E isso faz parte da tragédia brasileira nesse outubro de 2025. Claro, todas as atualizações desse caso bizarro, macabro, por que não? Seguiremos aqui atualizando todos vocês na sequência da grade de programação da Jovem Pan.